Olá, crianças, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade ao nosso livro 2, primeiro capítulo. Então, nós vamos dar continuidade com o assunto como a natureza transforma a paisagem, né? Então, nós vamos revisar um pouquinho, né, do que nós vimos, né, até aqui, né? Então nós vimos que com o passar do tempo, né, com o passar do tempo, as paisagens elas se modificam, né? E que esses fatores, né, que tem alguns fatores que contribuíram com essa mudança, né? Como vocês sabem, que foram, nós até comentamos, né, nas aulas passadas, que os fatores importantes, os fatores que contribuíram que contribuem para essa mudança, né, e contribuíram, né, ao longo do tempo, foi a presença da água, né, dos continentes, das vegetações e dos seres vivos, né? E o resultado né, dessa mudança, né, são as paisagens que a gente vê hoje em dia, né? E nós vimos, que nós observamos hoje em dia, não é isso? Muito bem. Então, nos nossos estudos, nós também vimos, né, os agentes internos e os agentes externos, não é? Que nós estamos ainda vendo os agentes externos. Então, os agentes internos, vocês podem rever na página 180, né, que ele mostra a Terra, né, a parte interna dela, né? Mostra como é o núcleo, como é o manto, como é a crosta terrestre, né? E cada um com com o seu, a sua característica, não é? Vimos também agentes internos na paisagem, como a gente falou, né? A gente viu aqui alguns terremotos, né? Que houve, tem até imagens, né? Os exemplos e como acontece, né? Vimos também na página 183, vimos como é que acontece, como é que se divide, né? Um vulcão, né? Tem essa imagem aí, mostra bem direitinho as características dele, né? Na página 183. Vimos também a página 184, que tem uma atividade que eu pedi que vocês fizessem, nós fizemos juntos, né? Com a lupa na mão, comentei um pouquinho, né? E agora nós estamos, né, na página 187, porque nós vamos falar, continuando a falar sobre os agentes externos, né? No caso, nós estamos falando de tipos de erosão, né? Então, os agentes internos, eles são aqueles que provocam mudança na superfície terrestre, né, pessoal? E que acontece várias, né, muda várias paisagens. Então, nós vimos aqui tipos de erosão, não foi? Falando sobre erosão pluvial, que é através da chuva, né, causadas pelas chuvas, né? E vamos dar continuidade na nossa página 187, falando sobre erosão fluvial. Tá? Então, essa erosão é causada pela água dos rios, à medida em que a água se desloca, retira material de suas margens, ocasionando alterações no curso do rio. Você já ouviu falar dos cânions? Muito bem. Os cânions foram formados pela erosão fluvial. Esse processo de formação é lento e pode levar milhões de anos. Então aqui ele fala da curiosidade do cânion, né? O cânion, o que são os cânions? Como eles surgiram?
Eles podem se estender por centenas de quilômetros e atingir até 5.000 metros de profundidade. Os cânions são vales profundos com encostas quase verticais que podem se estender por centenas de quilômetros até atingir 5.000 metros de profundidade. À primeira vista, quem observa esses gigantescos entalhos na superfície do planeta poderia imaginar que eles foram criados de uma hora para outra, né? Ou de uma hora para outra, por algum fenômeno catastrófico, como o terremoto capaz de abrir a terra e gerar um precipício. Nada disso. Em geral, os cânions têm um aprofundamento lento que pode durar milhões de anos. Os autores principais desta obra de arte são os rios, né? Então aqui ele tem o exemplo dos cânions, né? Como vocês podem observar aí, um dos cânions mais conhecidos fica nos Estados Unidos da América e foi formado pelo rio Colorado, que desgastou as rochas, formando um vale profundo. Então aqui olha só, né, as imagens dos cânions formados pela ação do rio Colorado, certo? Aqui, deixa eu ver aqui, pessoal, tem uma atividade na página 188 que vocês irão fazer. Vocês vão pesquisar na internet informações sobre outros cânions, sendo 2 do Brasil e 2 de diferentes países. Nos espaços abaixo, complete as informações. Então, você vai colocar 2 aqui do Brasil e 2 de outras localidades, né? Tanto aqui dos 2 do Brasil e os 2 das 2 localidades e vai preencher tudo direitinho que está pedindo aí, certo? Então, vamos dar continuidade. Outras manifestações de erosão fluvial são os rios que possuem muitas curvas. Esses rios se formam em áreas muito planas, chamadas planícies. Observe a imagem ao lado. Olha só, né? Olha um monte de curva, né? E é porque é muito plana, tá? Então, vista aérea, vista de cima, né, do rio Amazonas, as curvas que podemos observar foram formadas pela erosão fluvial. Agora nós vamos falar sobre erosões marítimas, tá? As erosões marítimas. A erosão marítima, como o próprio nome já diz, né, marítima, mar, é causada pela ação das águas dos mares e oceanos sobre as costas dos continentes e sobre as ilhas. Você já ouviu falar a expressão popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, sabia que essa expressão está correta? Olha aqui, ó, essa imagem nós temos aí, como vocês estão vendo, as falésias são formadas pela ação da força das ondas sobre a rocha localizada na costa, né? Aí aqui, a ação das ondas sobre as costas acaba por desgastá-las, originando formas de relevo muito interessantes, como as falésias. A imagem anterior é de um país que fica na Europa, mas esse tipo de formação também existe em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Olha só, esse aqui, né, fora, né? Aqui, olha, aqui no nosso Brasil, encontra-se essa falésia na praia Taipe, que é localizada na Bahia, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a ressaca do mar. Ressaca do mar derruba parte de falésia na praia de Canoa Quebrada, no Ceará. Olha só, nós aqui no Ceará, falado aqui, né? Ó, o lugar
é um dos principais roteiros turísticos do estado. A ressaca do mar destruiu, na tarde desta quarta-feira, 19, parte de uma falésia na praia da Canoa Quebrada, no município de Aracati, um dos principais pontos turísticos do Ceará, litoral do Ceará. Apesar da força do mar, a ressaca não atingiu o símbolo da região, o desenho de uma lua com uma estrela, localizada na Vila dos Esteves, em frente às piscinas naturais. Olha só, né? Quem já conhece lá é muito lindo, pessoal. Já foi muito lindo. Realocalização, realocação das barracas. Então, estão colocando as barracas em outro local. Na Praia da Canoa Quebrada, existem hoje cerca de 15 barracas no local em que ocorreu a ressaca. De acordo com o empresário, 7 comerciantes donos de barracas deixaram o local por causa da ressaca do mar. Né? Tá atingindo a barraca, né? Então não tinha condição, né, pessoal? Então, continuando, em alguns casos, a ação das ondas do mar causam danos às construções como ruas, calçadas, praças e que ficam próximas às linhas da praia. Em períodos específicos relacionados às condições de vento e chuva, podem ocorrer as ressacas, que são ondas muito grandes causadas por fortes ventos, né? Aí vocês estão vendo a imagem, olha o que é que ocasionou. Até aqui vimos que a água líquida e seu movimento causam muitas alterações nas paisagens. Agora vamos conhecer a erosão causada pela água no estado sólido, ou seja, pelo gelo. Aqui nós temos, ó, danos causados pela ação da água do oceano, né? E agora nós vamos para a erosão glacial, tá? Glaciares ou geleiras são nomes dados a expressas camadas de gelo que se formam pelo acúmulo de neve. Os glaciares se formam ao longo de muito tempo, podendo chegar a 30 mil anos. Apesar de o estado da água ser sólida, eles não estão parados e fluem lentamente pelas costas. Nesse período, ou nesse processo, acabam por erodir as camadas superficiais da rocha e do solo. Quando chegam ao mar, essas geleiras formam grandes plataformas de gelo, de onde se desprendem blocos de diversos tamanhos que fluem no mar. Esses blocos são chamados de iceberg, né? Então aí nós temos a geleira, né, da Noruega, tá? O gelo em contato com a rocha, certo? Agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre iceberg gigante que se desprendeu da plataforma de gelo na Antártica. Vocês já ouviram falar, gente, de um filme chamado Titanic? Pois é, esse navio, ele bateu no iceberg e furou o casco e ele afundou. Então, é bem interessante, viu? Esse filme também é uma história muito bonita. Então, já era esperado que o bloco de gelo do tamanho do Distrito Federal se desprenderia da plataforma de gelo Larsen C na Antártica. Um iceberg de 1 trilhão de toneladas, um dos maiores já registrados, se desprendeu de uma plataforma de gelo gigante na Antártica. Olha só o tamanho. Muito bem. Isso aí é uma das curiosidades, né? Pra gente saber. Então vamos lá. As geleiras conhecidas como Perito Moreno. Né? Deixa eu só ver aqui.
Pronto, aqui mesmo. Aí nós temos aí, ó, Perito Moreno, localizada na Argentina e é considerada uma das maiores geleiras do mundo. Observem na imagem sua forma e o sentido do deslocamento em enorme bloco de gelo. Então, observem aí, né? Como é. Há muito tempo a Terra possui temperaturas baixas, o que permitia a formação de muitas geleiras. Muitos vales que existiam atualmente foram esculpidos por geleiras que dominavam a superfície do planeta. Então aqui nós temos vista do Parque Nacional Yosemite, né? Yosemite, ou então Yosemite, localizada na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Observe o Vale Central. Ele foi escavado, olha só, por processos erosivos promovidos pelo deslocamento de geleiras, ou seja, erosão glacial. E falando nisso, nós também já temos um filme também, né, que eu ia falar, agora eu lembrei, que é a Era do Gelo, né, pessoal? Então, talvez você já tenha visto, mas se ainda não viu, vale a pena assistir ao primeiro filme, A Era do Gelo, 2012. Nesse filme você entenderá um pouco mais o período do qual a Terra era dominada por paisagens de neve, gelo, né, de neve e gelo. Além disso, vai conhecer alguns animais que habitavam nosso planeta nessa época, além de se divertir e se emocionar com eles. Né? Olha que lindo, né? Gente, agora nós vamos para a nossa página 192, né? Que nós vamos falar sobre erosão eólica, só que na próxima aula a tia vai terminar por aqui, certo? Nossa aula de hoje é até a página 191, da página 186 a 191. Essa é a nossa quarta aula gravada sobre o livro 2, tá bom? Como, né, que foi transformando a paisagem, não é isso? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, até as próximas aulas, se cuidem, hein? Tchau, tchau.